Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos dar início no vídeo 53. Jacó abençoa seus filhos e morre. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Está escrito em Gênesis 41, verso 1 e 2. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, que é Betel, aquela cidade chamada Betel, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, depois de ti em possessão perpétua. Gênesis 48, 3 e 4. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Gênesis 48, 5. Então, vocês se lembram dos filhos de Jacó, né? Os filhos nascidos de Lia, os filhos nascidos de Raquel, os filhos nascidos de Zilpa e de Bila. Esses são os filhos que nasceram de Jacó. Está escrito lá no vídeo 31, se você quiser ver como que foi o nascimento desses filhos, você pode ver no vídeo 31. Fazemos aqui, então, para melhorar, para a gente conseguir ver melhor. Então colocamos por ordem aqui: o primeiro, o segundo, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, até o último, o 12º filho, Benjamim. Mas por que aqui tinha 13 e aqui só tem 12? É porque aqui neste meio a 11ª tinha sido uma mulher, Diná. Então ela não conta como geração de Jacó. Então são 12 filhos. E o que o Jacó acabou de falar para o José? Ele disse assim: me dá os teus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então o José saiu, porque na verdade o Jacó, já sabendo que ia morrer, ele ia fazer a divisão da herança. Então ele ia começar a fazer a divisão da herança. Então ele disse: José, você sai dessa divisão e eu vou acrescentar os teus 2 filhos aqui. Então o José saiu e vai ser acrescentado agora os nomes de Efraim e Manassés. Ou seja, os filhos de José, eles receberam 2 partes da herança. Era para José receber uma parte, dividir por 12, agora vai dividir por 13 e José vai ficar com 2 partes. Então essa foi a divisão. Isso é bastante importante para lá na frente você entender a divisão das terras, né? As tribos de Israel. Então é importante que acrescentou. Mas quem é Efraim e Manassés? São os filhos de José. Você vai perceber no futuro que as tribos de Israel não têm a tribo de José. Tem a tribo de Efraim e de Manassés, que eram filhos que foram então foram separados. Então José passou a receber 2 partes da herança do Jacó. Muito bem. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Então o Jacó reuniu os 12 filhos dele e começou a passar-lhes as bênçãos, né? Ou seja, começou a abençoar os seus filhos. Na verdade era como se fosse até um testamento. Começou a dividir a herança que ele tinha com os seus filhos. E ele disse: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como água. Então o que o Jacó está falando? Rubem, tu és o primogênito. Lembra lá no passado que o primogênito ele ficava com uma boa parte da herança e ele era o líder? Então o Jacó começou a dizer: você é o meu primogênito, a minha força, impetuoso como o poder, como a água. Mas olha só o que ele escreve depois: não serás o mais excelente. Ou seja, você não vai ser o primogênito, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. E aí você se lembra que o Rubem, ele acabou tomando a serva Zilpa, né?
tomou a Zilpa como mulher também, ou seja, subiu ao leito do seu pai. Então o seu pai o destituiu como primogênito, não seria mais o primogênito, não será mais o mais excelente, porquanto subisse ao leito do teu pai. Depois ele disse para Simeão e Levi: são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma, ou eu não participei desse conselho. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era mais forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Então essa foi a profecia do pai para os filhos Simeão e Levi. Lembra que o Simeão e Levi eles foram lá naquela tribo, naquele tempo que eles estavam e destruíram a casa de Siquém, mataram aqueles homens todos? Então aqui o Jacó está dizendo, tá vendo? No segredo do seu conselho, sem a minha permissão, vocês acabaram, no seu furor, mataram homens. Então eles seriam, qual foi a profecia? Eles se dividiriam em Jacó. E lá no futuro, tudo que está sendo falado aqui no Gênesis 49, 5 e 7, no futuro você vai perceber que realmente aconteceu. Simeão se espalhou, tem toda uma profecia. Isso aqui é uma profecia que depois você vai ver lá nas tribos que realmente aconteceu igual. Judá: a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, das presas subsiste, filho meu. Encurva-se e deita como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então essa foi a profecia dada a Judá. E vocês se lembram que Judá foi uma nação forte, né? Daí que vieram os judeus e, consequentemente, Jesus veio desta tribo, da tribo de Judá. Então, tudo o que está se falando aqui, o que Jacó disse, cumpriu-se entre os seus irmãos. Judá: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Então essa foi a profecia feita a Judá. A Zebulon habitará nos portos dos mares, e será como portos dos navios, e o seu termo será para Sidom. Gênesis 49, 13. E Issacar é jumento de fortes ossos, deitados entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Gênesis 14 e 15. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Profecias de Jacó aos seus filhos. Quanto a Gate, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Gênesis 49, 19. De Azer o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Gênesis 49, 21. José, aí então começa a profecia ao seu filho José, que na verdade vai receber duas partes da herança, passado para Manassés e Efraim. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó.
de onde é o pastor e a pedra de Israel? Então percebe, os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e odiaram. Está falando dos seus próprios irmãos, né? O seu arco, porém, susteve-se no forte, ou seja, ele manteve a sua fé em Deus. E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bençãos do alto dos céus, como bençãos do abismo que está embaixo, e como a benção dos seios e da madre. A benção de teu pai excederão as bençãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado dos seus irmãos. Ou seja, aqui Jacó está dizendo, né, que, na verdade, resumindo, que José seria o primogênito. E aí cumpre-se aqueles sonhos que ele teve, né? O meu milheiro vai ser o mais alto e todos se prostrarão perante ele. E também diz aquela outra parte que tanto o sol como a lua e 12 estrelas se prostraram perante ele, né? Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então é também uma profecia. Sempre que vocês quiserem saber sobre os destinos das famílias, das tribos, volte a esta profecia. Você vai ver que se cumpriu literalmente, totalmente, o que Jacó pregou a seus filhos naquele dia. Benjamim era uma tribo, para vocês terem uma ideia, uma das tribos mais valentes de Israel. Eles sempre ficavam na ponta da espada, ou seja, eles eram os mais valentes que tinham no povo de Israel. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a sua benção. Gênesis 49, 28. Acabando, pois, Jacó de dar as instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e morreu, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 49, 33. Então, com a morte de Jacó, nós paramos por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar o final dessa história maravilhosa. Vamos falar qual foi o destino de Jacó. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, que ajuda a divulgar o vídeo. E se você quiser continuar recebendo vídeos como esses, se inscreva no canal Amigos da Bíblia, pois o nosso objetivo é ler a Bíblia de uma forma interativa e inteligente. Tudo de bom, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Deus que abençoe a vossa vida. Tchau, tchau.